Fala galera, tudo bem? Oi pessoas! Pois é, tô aqui. Essa, na verdade, seria a aula que vocês assistiriam na live de quarta-feira, né, às 14 horas. E eu tô aqui para gravar isso para vocês, essa aula para vocês, e vocês poderem assistir aí de casa, tá certo? Na verdade, a nossa live seria sobre alguns assuntos da prova e dentro desses assuntos eu colocaria alguns problemas gerais que nós temos de norma culta. Então eu coloquei aqui pra gente esses slides para a gente poder dar uma analisada nessas diferenças, nesses probleminhas, nesses equívocos, certo? Que consiste esses problemas gerais da língua culta? São palavras que normalmente nós usamos e às vezes nós nos confundimos, né? Como mal com U e mal com L, ao invés e em vez, os porquês, e tem outras palavrinhas aí, onde e aonde, né, que a gente se confunde um pouco. Então eu trouxe um pouquinho disso para vocês nesses slides aqui, beleza? Então a gente vai começar, tá certo? Antes de começar, eu peço que vocês curtam aí esse vídeo, me sigam aí nas redes sociais, se precisar de alguma coisa pode mandar um e-mail, ou pode mandar inclusive no Instagram, eu, Luiz Reis, tá certo? Sigam as redes sociais do IAP também, beleza? Vamos começar. Bom, aqui eu começo, na verdade eu coloquei de uma maneira bem simples, bem rápida, porque como seria uma live, então eu coloquei pra gente poder falar rapidamente sobre isso. Beleza? Aqui a gente já começa com os porquês. Na verdade, é bem simples o uso desses porquês, né? O porquê, a gente tem 4 tipos, né? 4 porquês, e 2 com acento e 2 sem acentos. 2 separados e 2 juntos, que a gente fala, né? Então, o porquê separado sem acento e o porquê junto sem acento, eles se complementam, digamos assim. O porquê separado sem acento, ele vai ser usado para pergunta, início de pergunta. Então a gente tem aí um exemplo, ó. Por que razão você não apareceu? Normalmente ele é usado assim. Já o porquê junto sem acento, ele é usado para responder, para uma justificativa ou resposta. Então, por exemplo, aí você pode também substituir pelo pois. Então, tirou boa nota porque, ou então pois, estudou bastante. Se der para você substituir pelo pois, beleza. Só correr pro abraço. Vocês sabem que é junto sem acento. Se não der para você substituir, porquê separado sem acento. Mas eu tenho outros 2 porquês aí. Eu tenho o com acento e o sem acento. Também aí no caso tem o junto e o separado. Muito simples. O junto, ele vai vir antes de um determinante. Normalmente, esse determinante é um artigo, certo? Então, nem o governo sabe o porquê, o motivo, você pode substituir por o motivo daquela medida. Não compreendemos o porquê ou o motivo daquela briga. Já o porquê separado com acento, você pode utilizá-lo final de pergunta, final de frase. Beleza? Vamos continuar. Onde e aonde? Onde é para lugares estáticos, sem movimentação, uma ideia de localização. E o aonde, ele é usado para movimentação. Inclusive coloquei alguns verbos para vocês aí, ó. Se vocês perceberem, tem algum aqui desse lado. Se vocês perceberem, tem alguns exemplos de verbos aí embaixo. Andar, partir, ir, vir, sair, chegar, correr, dançar, descer, subir, pular, saltar, movimentar-se e assim por diante. Trazem a ideia de ação de movimentação. Então, aonde você vai? Aonde nos leva com tanta rapidez ou com tal rapidez? Então, ele vai estar aí agregado a uma movimentação, algo talvez até que vai ainda acontecer. É diferente do onde. O onde, ele é naturalmente para lugares estáticos, parados. Onde estão os livros? Onde estão os meus livros? Né? Então não tem essa ideia de movimentação e sim de localização estática, pontual. Beleza? Mas e mais. Vamos lá. O mas, ele é uma conjunção adversativa. Vale lembrar que quando ele está agregado a outras palavras, ele pode sim trazer uma outra conotatividade. Desculpa. O mais, ele é naturalmente uma conjunção adversativa, que você pode substituir inclusive por essas palavras que estão aí em negrito. Contudo, todavia, entretanto. Certo? É uma contradição de ideias. Então, o time terminou o campeonato sem derrota, mas não foi campeão. Então, mas, né, uma quebra de expectativa aí.
Mas lembrem-se que, se ele for agregado a outras palavras, como a palavra também, e assim formar uma expressão, como mais também, isso daí muda um pouco de figura. Ele deixa de ser uma conjunção adversativa, naturalmente, e passa a ser outra coisa, dar uma ideia, né? Por isso que eu falo para vocês. Nunca gravem uma tabela gigantesca de conjunções, porque vai depender muito do contexto que ela se encontra. Fui à padaria, mas também à igreja. Quer dizer que você foi à padaria e também foi à igreja. Então eu tenho uma adição de ações aí, tá? Eu vou me hidratar um pouquinho, que eu tô já dei aula agora de manhã e agora não tô gravando à tarde pra vocês, tá? Na verdade eu tô gravando esse vídeo no mesmo horário que era pra ser a live. A diferença é que não vai ser live. E eu só vou poder subir esse vídeo quando a internet voltar ao normal. Vamos lá. Então essa é a diferença, tá? Mas naturalmente ela vai ser uma conjunção adversativa. E aí a gente também tem um mais, que é com o izinho, que normalmente os alunos confundem muito quando vão escrever, né? Enfim. Ele vai ser um advérbio de intensidade. Isso significa que ele vai ser o antônimo, ou seja, o contrário de menos. Eu até coloquei aí para vocês para ficar mais fácil, ó. Ele leu mais livros ou ele leu menos livros este ano do que no ano anterior. Ele era o político mais popular ou ele era o político menos popular. Então você pode inclusive substituir a palavra pelo antônimo para saber se realmente faz sentido. É diferente das de cima, né, dos exemplos de cima. Beleza? Mal com L e mal com U. O mal com U ele sempre vai ser adjetivo, certo? Então vai ser o contrário aí, a gente fala, né? Mal com U, contrário de bom. Escolher um bom ou um mau momento para sair, com U. Já o mal com L, tradicionalmente ele vai ser um advérbio de modo, que é o contrário de bem. Eu estou mal, eu estou bem. Porém, ele também pode assumir outras classes de palavras dependendo do momento da onde ele estiver e da função que ele exercer dentro de uma frase. Lembrando que o nosso módulo 2 é sobre sintaxe, então a gente vai ver bastante sobre isso. Conjunção temporal equivalente a assim que e um substantivo, quando precedido. Então, ele se sai de um advérbio e passa a ser uma conjunção, ele sai de advérbio e pode passar a ser um substantivo, certo? Perdão. Então, advérbio de modo, ele se comportou mal, posso substituir por ele se comportou bem. Conjunção temporal, posso substituir por assim que. Mal chegou, saiu. Assim que chegou, saiu, certo? E o substantivo ele vai ser caracterizado pelo determinante, que pode ser um artigo, pode ser um pronome, um próprio numeral, depende, tá certo? O bem e o mal são nitidamente, aí ele vai fazer papel de sujeito. Tá de buenas? Eu tô de buenas. Pegando as muchachas, cerveja gelada. Lucas essa música, tá? Não sei por que eu cantei ela, mas canto mal pra caramba. Mas tá aí, tá certo? Tô de buenas. Sessão, a palavra sessão. Menino, essa daí são... Então, a galera erra muito. Eu tenho sessão com C, 2 S, sessão com S, 2 S, secção, que é S, C e cedilha, e eu tenho sessão com S cedilha. Diferença, sessão com C, ceder. Então, ele fez cessão dos seus bens, ele cedeu os seus bens. Sessão com 2 S tem a ver com sessão de tempo, de período de tempo que você fica num determinado lugar, ou enfim, que você está falando de uma determinada coisa. Então, por exemplo, assistimos a uma sessão de cinema, então ela começa e termina, é um intervalo de tempo, uma reunião, uma assembleia. É diferente da sessão de supermercado, por exemplo, que é com cedilha. Sessão com cedilha é, por exemplo, eu vou na sessão de biscoitos, vou na sessão de bebidas, vou na sessão de laticínios. Essa sessão aí, né, que é uma parte do todo, ou seja, eu tenho um supermercado e dentro desse supermercado eu tenho seções, eu tenho áreas distintas. Essas áreas distintas são chamadas de seção com cedilha, certo? E eu tenho secção, que ela também pode ser, algumas gramáticas trazem como também um tipo de departamento, mas pode ter a ver com corte. Por exemplo, o médico vai fazer uma cirurgia. O médico fez uma secção no meu estômago.
Então, o médico fez um corte, um furo, uma perfuração no meu estômago, tá certo? Então, tem essa diferençazinha aí também. A com H e A sem H. Aí, meu amor, que a vaquinha torce o rabo. Não sei nem se é essa o ditado. Mas o A com H, ele vai ter a ideia de tempo, certo? O A sem H, ele também pode ter a ideia de tempo, porém são tempos distintos. O A com H, tempo passado, transcorrido, e o A sem H, futuro, mas ele também pode ser outras coisas na frase. Então vamos primeiro ao exemplo do A com H, certo? Há 2 meses que ele não aparece. Ele chegou na Europa há 1 ano, quer dizer, há 2 meses que ele não aparece, faz 2 meses que ele não aparece. Então, corrido esse tempo, certo? É diferente do A para indicar tempo futuro. Daqui a 2 meses é um futuro, ainda vai acontecer, né? Isso ainda vai ocorrer. Mas esse A, ele também pode vir de diferentes maneiras. Ele pode ser um pronome, ele pode ser uma preposição. Por exemplo, ofereci uma rosa à minha mãe. Ofereci algo, o quê? Uma rosa. A quem? A minha mãe. Esse a minha mãe é uma preposição, esse a, certo? É um objeto indireto. A gente vai ver isso bem detalhado lá na frente, quando a gente estiver no módulo 2. Aí esse módulo 2 ser sintaxe, tá bom? E ele também pode ser um pronome. Eu a amo. Esse a substitui o pronome ela. Então, eu amo ela. Pra gente não falar assim, pra dar cacofonia e tudo, a gente fala eu a amo. Então, esse a é um pronome. Ele deixa de ser qualquer outra coisa e passa a ser um pronome. Então, é importante que vocês também fiquem atentos a isso. Beleza? Se não junto e se não separado. Se não junto equivale a caso contrário. Então, devemos entregar o trabalho no prazo. Caso contrário, o contrato será cancelado. Ou se não, o contrato será cancelado. A gente usa muito esse se não. Principalmente quando a gente está escrevendo redação. Tá? Já o se não separado, ele tem... o se não junto, na verdade, lá embaixo eu tenho uma observação, desculpa. Esse se não junto, ele também pode significar defeito, mazela, alguma coisa desse tipo. Tá? E o se não separado, ele vai, ele vai vir da oração condicional. Ou seja, uma condição, se por um acaso. Então, se não chover amanhã, viajaremos para o litoral. Se caso não chover amanhã, viajaremos para o litoral. Certo? Ao invés de e em vez de, tem diferença também. E a gente vai ver. Muito simples. Ao invés de é contrário. Em vez de é no lugar. Entendeu? Então, em vez de fazer isso, farei aquilo. Ao invés de gravar... ao invés não. Em vez de gravar, irei dormir. Em vez de dormir, irei ler. Então, você está fazendo uma coisa no lugar de outra, né? Já o ao invés, ele tem um significado de contrário. Ao invés do que previu a meteorologia, choveu muito ontem. Quer dizer, o contrário, ao contrário do que previu a meteorologia, choveu muito. Quer dizer que provavelmente eles tinham previsto que não iria chover, certo? Ao encontro e de encontro. Ao encontro, concordando. De encontro, discordando. Ao encontro significa estar a favor de. Aquelas atitudes vão ao encontro do que eles pregavam. Vão a favor do que eles empregavam. Estou de acordo. Sua atitude veio de encontro ao que eu esperava. Foi contra o que eu esperava. Eu esperava uma coisa e aconteceu outra. Certo? Tá rápido, gente. Vamos tomar mais uma água. Eu espero que vocês estejam tomando água. Quando eu falo tomar água, é para vocês também tomarem água. Hidratem-se. Eu queria que os meninos do online do IAP colocassem assim. Todas as vezes que eu bebesse água, eles colocassem. Hidratem-se. Será que é possível? Se eles não colocarem, paciência. Acho que eles não vão colocar nesse, porque era para ser uma live. Mas nos outros pode ser que eles coloquem. Tá bem geladinha essa garrafa, é térmica, maravilhosa. Vamos continuar. Acerca de com H e acerca de sem H tem separado e tem junto aí, né? Acerca de é uma locução prepositiva que equivale a respeito de. Discutimos a respeito de uma melhor saída para este caso. Acerca de com H é parecido, muito parecido com aquele do A lá que a gente viu, que é o fazer e o haver. Acerca de uma semana, discutimos uma melhor saída para o caso. Quer dizer que faz esse tempo, né, de tempo transcorrido, que a gente discute esse caso.
É bem parecido com o A do haver lá de trás, que é a diferença do A com H e a CH. Ai, tô com um pouquinho de sono. A fim de e afim. Afim junto é adjetivo, certo? Então é semelhante, por afinidade. Trata-se de ideias afins. Ou quando você está afim daquele crush, daquele hominho, daquela mulherzinha. Pois é, se você está afim junto, certo? E agora, esse afim de separado é a mesma coisa que finalidade. Quando vocês vão, por exemplo, fazer uma dissertação argumentativa lá, e vocês têm que dizer, vocês têm que encerrar dando uma proposta de intervenção. Aí vocês fazem, o governo deve fazer tal coisa a fim de melhorar. Esse a fim de melhorar é a finalidade com que você está fazendo aquela ação, com que vai se fazer aquela ação. Então ele é separado, ele não é junto. Beleza? Demais junto e demais separado. Demais junto é advérbio, né? Tem a mesma intensidade de muito. Então eles falam demais, eles falam muito. Você pode até substituir. Mas ele também pode ser um substantivo, que significa os restantes. Escalaram 11 atletas para jogar. Os demais, ou seja, o resto, ficaram no banco. Locução prepositiva, o demais separado. Ele vai ser o oposto de menos. Então é diferente. Não haviam feito nada demais. Quer dizer, tanto faz aquilo ali sem importância. Você pode substituir por de menos. Beleza? Eu vou passar para esse dia a dia, porque eu acho muito interessante. Dia a dia com hífen, dia a dia sem hífen. Dia a dia com hífen tem a ver de cotidiano. E dia a dia sem hífen tem a ver com todos os dias. Se eu for um pouquinho mais para frente, eu tenho algum... cadê? Eu acho que eu tenho isso melhor aqui. Tá aqui, olha. Dia a dia e final. A gente aproveita e já vê o fim de semana com hífen e fim de semana sem hífen. Dia a dia com e sem hífen significa cotidiano, dia a dia significa cada dia. Né? Ó, ela reclama de seu dia a dia doméstico, quer dizer, do cotidiano, né? De ser aquela mesmice. No dia a dia, era uma pessoa infeliz. Quer dizer que todos os dias, ela é uma pessoa infeliz. É diferente, tá? Fim de semana com hífen, fim de semana sem hífen. Fim de semana com hífen significa descanso. Fim de semana sem hífen é o que a gente deseja aí para o outro. Um bom final de semana, né? Que você tenha um excelente sábado e domingo, por exemplo. Então, passarei o fim de semana no sítio. Quer dizer que eu descansarei no sítio, tá? E esse fim de semana é sábado e domingo. Então, ela faz o curso de pós-graduação nos fins de semana. Ou seja, o que a gente considera final de semana é sábado e domingo. Tá? Vamos voltar aqui um pouquinho, que tem algumas palavras bem boas aqui também. A gente tem algumas outras expressões. Tão pouco e tão pouco. Tão pouco significa também não. E tão pouco significa muito pouco. É uma intensidade aí. Então, ó, não sei escrever essa palavra, você é tão pouco. Quer dizer, eu não sei escrever e vocês também não sabem. Beleza? E tão pouco com a OTU significa muito pouco, a medida, tempo, certo? Faz tão pouco tempo que estamos trabalhando, quer dizer que faz pouquíssimo. Posso até substituir pela intensidade de pouquíssimo, né? Que bom, o sapato que quero comprar custa pouquíssimo, custa tão pouco, certo? Sentar-se na mesa e sentar-se à mesa. Sentar-se na mesa é sentar em cima da mesa. Aqui, ó. Sentei em cima da mesa, certo? Sentar-se à mesa é de frente. Por exemplo, é a mesma coisa, sentei-me na frente. Como que eu posso explicar isso? Sentar-se à mesa. Sentei na minha mesa aqui. A mesa significa que eu estou de frente para a mesa e não em cima da mesa, certo? Eu estou de frente para ela. Então, sentar-se à mesa. Todos os dias no almoço, minha família senta-se à mesa. Todos os dias para gravar para vocês, eu sento-me à mesa, certo? Eu vou pular esse por enquanto, eu vou pular esse também. Outra palavra que vocês usam muito, esse material vai estar disponível para vocês, tá certo? Eu vou deixar o link, eu vou pedir para Caio, quando agregar lá no YouTube, eu vou pedir para ele deixar o link embaixo com a senha para vocês baixarem
essa apresentação também, beleza? Eminente e iminente são palavras que normalmente a gente fica em dúvida ao usar. Eminente é a mesma coisa de notável, você ser percebido. Então, João era uma figura eminente em seu bairro, quer dizer que ele era notável, ele era lembrado. Já iminente é algo, normalmente é quando alguma coisa ruim pode acontecer, ou vai acontecer, só que se vê isso antes. Então, o prédio precisou ser interditado, pois havia perigo iminente, quer dizer que havia um perigo ali prestes a acontecer, tá bom? Traz e traz com Z, traz com S. Traz com Z é de trazer, trazer. Ele traz notícias boas para nós, quer dizer que ele trouxe notícias, ele traz, de trazer, certo? Com Z, causar, transportar, conduzir. Traz com S pode ser de atrás, detrás, né? Ela olhou para trás. Ela olhou para trás. Ó meu Minion aqui, ó. Ela olhou para trás, ó. Beleza? Também é diferente, tá? Tem outras coisas aqui que vocês depois podem ver. Tem algumas coisas repetidas, porque essa aula é dada de várias maneiras diferentes. Mas, ó, tem outras palavras como a par e ao par, né? Eu não estou a par das novidades, quer dizer que eu não estou sabendo, bem informado das novidades. O dólar está ao par do real, quer dizer que está em igualdade, né, entre eles. Então também tem uma diferença. Na medida em que, à medida que, nenhum junto e nenhum separado. Depois vocês dão uma olhada aqui nessa aula, tá? Tô encerrando por aqui, até porque já faz mais de 20 minutos que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Tem aí também, ó, o negócio do meio-dia e meia. Meu óculos e meus óculos, meio e meia. Então tem algumas coisas bem legais aqui pra vocês recordarem, tá bom? Vou pedir de novo que vocês me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram. Se qualquer dúvida, pode mandar por lá. Toda semana, na quarta-feira, às 14 horas, eu tô online com vocês pelo YouTube do IAP, pra gente fazer uma live e falar sobre prova do IF, falar sobre conteúdo, falar sobre a vida, falar sobre muita coisa, ouvir música e tudo mais. E eu peço que vocês me sigam nas redes sociais pelo Instagram, que lá também normalmente tem caixinha de perguntas toda semana, tá? Beijo pra vocês e até a próxima.